Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD, está de volta. E hoje nós estamos falando aqui sobre distúrbios comportamentais que atingem as crianças. E para esse segundo bloco, temos substituição aqui no nosso programa. Sai Cristiane Resch e entra a doutora Roberta Caramico. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Bom dia para você. Bom dia a todos. Bom dia. E como quem manda aqui é o nosso telenauta, Ronaldo, a palavra é sua. Perguntas dos nossos caríssimos telenautas. Quero agradecer a sua presença, a sua participação nesse programa, que é muito importante para nós. Seus comentários, sugestões e críticas a respeito do programa, fiquem à vontade. Estamos ao vivo, então é só colocar no padrinho, passar para nós e a gente passa para nossas entrevistadas. A Fernanda pergunta: meu filho passa muito tempo trancado no quarto, dorme muito. Pode ser depressão? Pode, mas existem outras coisas a serem questionadas, né? Não sei até que ponto que foi falado aqui, mas toda a investigação acerca da criança envolve vários ambientes, né? Então, ele se comporta assim em casa, mas como que ele está se comportando na escola, por exemplo? Como que ele está se comportando com os amigos? Então, é interessante que a gente conheça o contexto global dessa criança para poder realmente chegar a um diagnóstico preciso. E, em alguns casos, realmente é necessária avaliação psicológica para aprofundar, principalmente dependendo da idade da criança, se realmente se trata disso ou não. Mas há a possibilidade. O que a gente tem comentado aqui no nosso programa com alguns médicos, inclusive, é aquela situação, né? É muito fácil ele deletar quem ele não quer falar. Exatamente. E quando ele vai para um ambiente externo, que ele tem que enfrentar esse tipo de problema, isso também causa esse tipo de depressão, doutora? Quando você tem essa relação de computador e fora do computador, no seu ambiente normal? Com certeza. Principalmente na fase da adolescência, é muito comum esse isolamento, né? Então, a criança ela é muito extrovertida ou ela realmente tem essa tendência ao isolamento. Então, pode até ser normal evitar, por exemplo, o contato com os pais. Então, faz parte da fase, né? Existe um limite, mas a gente precisa ver até que ponto que isso pode estar prejudicando a criança. Então, é bem possível que seja mesmo um fato de evitar algumas situações. Então, é mais fácil se comunicar pelo computador, né, onde a gente não tem um contato físico, quando a gente tem tempo, vamos dizer assim, não está que nem a gente aqui que tem que responder, né? Tem um tempo para pensar e ter essa resposta, né, do que realmente... Oi. A Cris do Ipiranga pergunta o seguinte: minha filha está com 3 anos e meio e ainda fala pouco ou quase nada. Quando é o momento de procurar um profissional como o fono? A escola pede para esperar, que é o tempo dela. É muito difícil, assim, a gente está estabelecendo o tempo de uma criança. Geralmente tem algumas idades que a gente, assim, espera que aquela criança já tenha adquirido determinadas habilidades. Por exemplo, a linguagem, com 2 anos e meio, ela já tem que estar se expressando relativamente bem. Se é uma criança que está com 3 anos e meio, já deveria estar procurando orientação de profissional. Tá? Pode ser uma criança, principalmente, que está em escola, que tem estímulo, né, significativo, que já era para ela ter desenvolvido a linguagem, então ela está se comunicando relativamente bem. Maria de São Caetano: parabéns, meninas, é muito importante levar a informação e despertar o olhar para nossos filhos. Todo mundo se preocupa, ainda mais nessa semana, né, em especial, Semana da Criança. Gostaria de saber, Camila Silva, desculpa, gostaria de saber sobre o autismo, como surge e se tem tratamento. Vamos falar de parte... Nessas declarações de saúde hoje, dos planos de saúde, que o filho era autista. É que tem um código, né, internacional das doenças para ele, né, para o grupo do autismo. Então, é considerado, e não só como... você acaba citando um lado ruim de citar como um diagnóstico, mas existe o lado bom, porque existem direitos do autista. Né? Então, esse CID, né, o Código Internacional, que, como o próprio nome diz, ele é aceito no mundo inteiro, esse número ele existe aqui, existe na Europa, existe nos Estados Unidos, ele serve justamente para que as pessoas entendam mais ou menos qual é o quadro que está acontecendo com aquela criança. Então, é doença, na verdade é uma síndrome comportamental,
que tem várias causas. Tem a causa mais comum é a genética, mas existe o autismo secundário a outras patologias. Então, existem crianças com síndrome de Down que têm autismo. Existem crianças com retardo mental que têm autismo. Então, ele pode vir carregando junto com outras doenças, ou ser, como é a maioria dos casos, 80% dos casos, genético. E aí fica aquela lacuna para a família, porque a grande maioria dos exames não mostra a causa, né? Infelizmente, é uma das doenças, junto com o câncer, é uma das doenças mais estudadas no mundo inteiro e ainda não se tem a causa genética. Então, existem vários genes que estão aparecendo como candidatos, mas nenhum ainda ao certo. Então, é uma doença, existem vários graus. Então, a gente fala que se trata de um espectro autista. Então, é como se fosse uma régua de casos graves, casos mais leves e vários tipos de casos intermediários. Então, o tratamento vai depender de cada caso, né? Aí eu acho que até pode entrar você, né? Como que funciona. Porque o prejuízo grande é na habilidade social. Então, são crianças que não interagem com outras crianças, tendem a estar brincando sozinhas, quase não usam a linguagem como comunicar com o outro. Então, tem muitas crianças que que é um hábito dos pais, colocam muitos filmes para assistir, desenhos animados, eles usam até frases de filmes para se comunicar. Né? Então, a gente tem uma variação muito grande, mas o prejuízo maior é na habilidade social, quando é o autismo puro, sem estar associado a outras síndromes. E como ele surge do nascimento. Ele não é uma doença adquirida. Então, ou do nascimento, ou junto com essas outras patologias. Então, também pode acontecer de uma criança ter um acidente grave, né, um traumatismo craniano, e depois desenvolver um quadro dessa introspecção. Então, pode aparecer também devido a outras causas. Mas o mais comum é já vir ao nascimento, só que é muito difícil, em alguns casos, diagnosticar no bebê. Né? Existem, claro, vários trabalhos mostrando que bebês, crianças que estão se desenvolvendo, que são muito focadas em determinadas atividades, podem ser crianças que vão vir a desenvolver o autismo. Mas o diagnóstico realmente ele costuma ser feito depois de 1 ano e mais comum depois de 2. Essas crianças normalmente elas são agressivas? Eu tenho uma colega que tem um filho, normalmente Podem ser. E principalmente quando é menor que ele. Mas é por causa dessa influência dos filmes que vocês citaram, não? Não tem, necessariamente. É da criança. Às vezes é uma forma dele tentar justamente procurar uma interação. Então, uma interação inadequada, né? Existe, mas existe de uma forma... Mas é a forma como ele acha de se expressar. Isso. Então, pode ser. E são crianças também que, assim, eles têm um fator de irritabilidade muito grande. Então, determinadas situações do meio ambiente que para a gente seriam normais, para eles causam uma irritação. E às vezes eles também podem desenvolver esse tipo de comportamento, uma birra, por conta de uma luz mais forte, de um ruído mais alto. Ou até de uma mudança de rotina. Então, eles estão acostumados com determinada rotina, modificou o lugar que ele senta na mesa, o pratinho que ele comia, já é o suficiente para fazer. Então, uma reação muito desproporcionada para pouca coisa, né? Entendi. Ricardo Sanches, o que as profissionais acham das inúmeras atividades impostas pelos pais às crianças? Aula de natação, aula de música, aula de futebol, aula de inglês, ufa, e o tempo para ser criança, onde fica? Vai lá, Evelise, começa você. E a gente é pai também. A gente tem recebido crianças estressadas, o que é muito triste, realmente, porque a agenda das crianças está complicada. E quando a gente tem que encaixar um determinado atendimento na semana, tem horário para várias coisas. Eu acho que é bom focar em poucas atividades do que ficar colocando o seu filho numa gama muito grande de atividades onde ele vai se sentir super cansado, né? E acaba não conseguindo fazer alguma coisa boa, faz por fazer, né? Eu acho Faz que porque o pai pediu, né? Aquela coisa do... Que é muito complicado. Bom, assim, as escolas têm oferecido muito dentro da grade, algumas escolas têm modificado no sentido para ficar um pouquinho depois da aula, para não ter isso de transportar de um lugar da escola, vai para outra atividade. Isso tem sido bom, tem concentrado pelo menos num único local. Mas não dá. Mas acaba percebendo, porque a criança fala, pai, eu não quero ficar naquilo, né? O pai que às vezes fica insistindo, né? Eu vejo colegas das minhas filhas que faz balé, mas eu não gosto de balé. E o pai, não, fica no balé. Quer dizer, ela já percebe isso, né? A criança é muito madura para isso, né? Ela já resolve, né? Fala, não quero. Ela é o melhor termômetro, porque tem criança que aguenta esse pique. E às vezes é até melhor do que ficar em casa ociosa assistindo televisão a tarde inteira. Então, acho que faz parte do mundo moderno da gente estar terceirizando um pouco a criança para a escola, né? Então, que antes ela fique nas atividades, mas a gente tem que saber se ela está gostando ou não, né? Acho que é o melhor termômetro é ver como está o ânimo da criança, né?
Antes da gente encerrar esse bloco, eu só quero fazer mais uma pergunta. A Gilce, minha filha tem 12 anos, mas é muito erotizada e parece uma mulherzinha. Isso é normal hoje? As amigas delas também são. É muita influência da televisão também. Muita, né? Total, A mídia. né? Total. Não tem mais roupas para menininhas, né? Não tem. Não tem. É mico usar roupa para menininhas, né? Já tem que subir um degrau. Com 6, 7 anos a gente já vê bota com saltinhos, e não é aquele saltinho que a gente usa, um salto, né? Então até algumas coisas prejudicam a saúde, maquiagens que às vezes não são liberadas para o uso de criança, pode provocar alergias. Então existe realmente uma exacerbação do erotismo, da feminilidade precoce. Então até... Hoje com 13 anos é uma mulher, né? Se fala agora que a gente tem a criança e tem o teen, o adolescente, mas agora diz que tem o twin, né? Então o twin é o between, tá no meio, né? Não é nem criança nem adolescente, então ela fica lá no meio e não sabe direito. Então fica aí perdida, Onde né? eu me encaixo nessa coisa toda? Eu acho que a infância já está tão curta, as meninas estão cada vez tendo a menarca tão cedo, já se tornando mulher tão cedo, com tanta... Deixa brincar, vamos estimular a boneca, a bicicleta, parque, por favor, né? Pelo amor de Deus, não vamos perder nossas crianças, né? Segunda e última parada no seu Celtic em Foco. A gente já volta já com o nosso terceiro e último bloco. Até já.